Palavra do Senhor, capítulo 1 de Daniel, versículo 3 e 4. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aleluia! A Bíblia está dizendo que o inimigo, ele seleciona as pessoas para o servirem. Para servir o inimigo, aleluia, ele exige de nós que sejamos sem defeitos, temos boa aparência, ser instruídos em toda sabedoria. E a gente, para servir a Deus, não quer ter instrução, não quer se comprometer em conhecer a palavra de Deus, não quer ter intimidade com a palavra de Deus e quer ter livramento que Daniel e seus amigos tiveram na Babilônia. Para termos livramentos da parte de Deus no mundo que jaz do maligno, nós precisamos ser instruídos em toda sorte de conhecimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar direção, discernimento para nos livrar das astutas ciladas do inimigo. Em Provérbios 4, versículo 5 adiante, vai dizer assim, ó: procure conseguir sabedoria e compreensão, não esqueça nem a face do que eu digo. Nós precisamos buscar a sabedoria, a compreensão da palavra de Deus, ensinamentos que ela tem para nos dizer. E vai continuar dizendo assim, ó: não abandone a sabedoria e ela protegerá você. Ame ela, lhe dará segurança. Então, o que protegia Daniel e seus amigos na Babilônia, o que lhes dava, conferia segurança, era o conhecimento do Deus que eles serviam. Era conhecimento do Deus Altíssimo. E muitas das vezes a gente não tem livramento da parte de Deus, porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. E para a gente conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos atentar para a sua palavra. E vai continuar dizendo assim em Provérbios: para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão, ou seja, você tem que pagar, você tem que adquirir um curso, você tem que se instruir no conhecimento da palavra de Deus, você tem que gastar tudo que tem para ter o conhecimento de Deus, para ter livramento de Deus. Quando o inimigo vier te atacar, quando o inimigo vier te rondar, você tem que ter todo o conhecimento, toda a sorte da palavra de Deus, e você tem que gastar para isso, você tem que comprar, porque a sabedoria, aqui a Bíblia vai dizer que a gente compra, a gente ama, a gente estima. Ame a sabedoria e ela te tornará importante, abrace-a e será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. É por isso que quando Sadraque, Abednego, Daniel e Misael estavam diante do rei, o rei achou neles algo diferente, porque a sabedoria nos confere isso, ela nos enfeita como se fosse uma linda coroa sobre a nossa cabeça, e nós precisamos se revestir do alto do conhecimento do nosso Deus. Daniel e seus amigos tiveram livramento na Babilônia, porque eles conheciam o Deus que eles serviam, eles tinham sabedoria de Deus, eles tinham conhecimento de Deus, eles viviam uma vida para Deus, eles abriram mão daquilo que o mundo poderia oferecer, daquilo que o rei poderia oferecer a eles, para ficar exclusivamente adorando o único Deus. E a gente não quer, às vezes, sentar para aprender, ser instruído pelos sábios para nos ensinar a sabedoria de Deus. A gente não quer observar a palavra de Deus, a gente não quer atentar para a palavra de Deus e quer ter livramento na Babilônia. Aleluia. E o que mais me chama a atenção aqui, ó, é que vai dizer assim, ó, no versículo 4, né? Para lhes ensinar a cultura e a língua dos caldeus. O inimigo quer mudar a nossa mente. O inimigo quer converter o nosso coração. O inimigo quer infiltrar na nossa mente seus ardis para que a gente venha servi-lo. O inimigo, ele oferece seus manjares para que ele venha usufruir daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus nos confiou. E a gente precisa ser como Daniel, que vai dizer aqui no versículo 8, ó: resolveu Daniel
firmemente, mente firme, mente alienada à palavra de Deus, mente enxertada da palavra de Deus, que não tem dúvida no seu coração, porque sabe o Deus que serve, o Deus que vai livrar da mão do inimigo. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Mente firme, mente formada, mente dominada pela palavra de Deus, e ele resolveu. E a gente muitas das vezes não quer resolver isso, sabe por quê, irmãos? Porque a gente não tem conhecimento do Deus que a gente serve. A gente serve assim, ó, é uma coisa rasa, a gente é raso no conhecimento de Deus, a gente é raso no entendimento de Deus, a gente é raso na comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aí por isso a gente acaba se deixando o inimigo contaminar a nossa mente, porque mais uma vez eu repito, ó, para lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, o inimigo quer ensinar a gíria do mundo, o inimigo quer infiltrar na nossa mente as coisas que o mundo oferece, ele quer mudar a nossa mente. Nós precisamos nos revestir da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo vai ensinar que a gente precisa não se conformar com este mundo, mas seres transformados pela renovação da vossa mente. E a nossa mente, ela precisa ser renovada pela palavra de Deus. A gente precisa comprar, como diz em provérbio, a gente precisa buscar, a gente precisa tentar, a gente precisa amar a sabedoria de Deus, para que ela venha ser coroa de diadema na nossa cabeça e nos livrar de todas as astutas ciladas do inimigo, porque uma mente formada, uma mente firme em Deus, ela não se corrompe, ela não se vende, ela não se troca por nada neste mundo. Por isso que a gente vê Deus sobremaneira livrando, aleluia, os jovens da fornalha, aleluia. A gente vê Deus livrando Daniel, dando sonhos, visões para ele, porque eles eram cheios de Deus, irmãos. Eles buscavam a Deus, eles tinham intimidade com Deus, porque Daniel era um homem que orava a Deus. A Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao Senhor, e o Senhor sentiu falta da sua oração, e um dia mandou os seus anjos ver o que estava acontecendo. Nós precisamos, aleluia, aleluia, atrair Deus para a nossa vida, atrair o olhar de Deus, para que ele venha sentir a nossa falta, a falta da nossa oração. A gente precisa tocar os céus, a gente precisa, sabe, se revestir de Deus. Os dias têm sido maus. O inimigo está cada dia mais infiltrando os seus ardis nas nossas mentes, nas mentes dos nossos filhos, convertendo os jovens aos seus maus caminhos, aleluia, sendo engodados por todo tipo de mentira, engodos, desfigurando a nossa mente. Os nossos jovens, as nossas crianças estão sendo atacadas com os ardis, e nós precisamos, como igreja do Senhor, nesses últimos dias, a igreja na face da terra, conhecer o Deus que nós servimos, para que nós possamos estar alienados à palavra de Deus e não sermos, aleluia, confundidos pelo inimigo. Olha o que estão tentando fazer, estão querendo até tirar a identidade de pai e de mãe. Não vai ser mais pai e mãe que vai estar na certidão de uma criança. Tu não é mais pai nem mãe de teu filho, é o mundo que quer comandar, é o mundo que quer arrancar os nossos filhos de nós. Aleluia. Abre os olhos, abre seus olhos, vamos nos revestir da palavra de Deus, do conhecimento que ela vai nos dar, porque ela vai nos libertar de toda essa mentira, de todo esse engodo, de tudo isso que está acontecendo no mundo. As pessoas não estão se dando conta que o inimigo está vindo para destruir família, destruir os nossos filhos, nos alienar, nos incutir na nossa mente que as crianças podem escolher o que querem ser da vida, que um pai e uma mãe não pode mais colocar na certidão de um filho que é pai e mãe. Aleluia! Deus criou o pai e a mãe, Deus criou o homem e a mulher. Querem mudar os princípios bíblicos, querem mudar, converter a nossa sociedade. Meu Deus, é tempo de se levantar, é tempo de se resolver no coração como Daniel, firmemente, não se contaminar
com as coisas do rei, com as coisas deste mundo, mas ser revestidos e transformados pela palavra de Deus. Fica aqui esse devocional. Eu sei que a gente vê muitos pregadores pregar de outro jeito, mas essa foi a revelação que Cristo me deu nesta manhã e a qual eu quero compartilhar com vocês. Aleluia. Vamos observar a palavra de Deus, vamos comprar, vamos adquirir o conhecimento de Deus, para que nós possamos nos livrar de todos os ardis do inimigo. E Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.